Oi, oi! Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal? Boa noite, Alessandra, Daniele, Adriane, Gabi, Francine, Ricardo, boa noite. Oi, Gabi. Alô, Raine, boa noite. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, né? E por que eu resolvi fazer essa live foi totalmente inesperado, né? Na verdade, eu comecei a sentir no meu coração, né, que eu tinha que fazer essa live e por isso estou aqui, né, nesse momento. E hoje vai ter atendimento ao vivo, tá, gente? Vai ter atendimento ao vivo, então eu já escolhi uma pessoa e daqui a pouquinho eu já vou colocar ela aqui pra gente, né, começar. Mas antes disso, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o volume. Aí. Antes disso, então, eu quero agradecer, né? A gente teve aí um montão de gente que entrou agora para nova turma, para essa promoção, né, de Black Friday que a gente fez e de verdade assim superou, né, superou todas as nossas expectativas. Então, assim, nada mais justo do que também eu vir agradecer, né, a cada um de vocês que entrou. Ainda dá tempo, tá, gente? Ainda dá tempo de entrar, ainda não fecharam as vagas, tá? Mas assim, eu já vim agradecer aqui, né, a todos vocês que entraram, que já estão fazendo o curso. Então, de verdade, assim, que vocês sintam, né, todo o meu coração aí agradecendo vocês por estarem conosco, tá? E às vezes, né, Deus coloca missão na nossa vida, né, missões tão grandes na nossa vida e a gente muitas vezes acha que não vai dar conta ou se acha pequena, né? E por muitas vezes na minha vida eu me achei sim pequena, achava que não ia dar conta. E o grande segredo, né, do sucesso é caminhando passo a passo, né, todos os dias, até que... Deixa eu tirar a música aqui. Até que você consiga chegar lá, né? Então, geralmente a gente coloca um pé, né? Dá o primeiro passo e aí Deus vai colocando o chão, Deus vai abrindo caminhos para que a gente conclua o que a gente precisa concluir, né? E eu acho maravilhoso porque a nossa missão tá sempre alinhada, né, na transformação da humanidade como um todo, né, gente? Então, isso é muito legal, né? Tem tantas profissões por aí que fazem ao contrário, né? Promovem conflitos e a gente tá aqui justamente para promover o bem, para curar pessoas, para ajudar na cura de pessoas, né? Então, meu muito obrigada, tá? A todos vocês, de verdade, tá? E nunca se achem pequenos, viu, gente? Eu sei que muitas vezes eu me achei pequena, né? Diante de tantas coisas grandiosas. Quando eu comecei a ministrar os cursos, justamente 2 anos antes eu tinha recebido o meu certificado. E eu falei assim, meu Deus, não, eu não vou dar conta disso aqui. E eu deixei meu certificado na gaveta durante 2 anos, eu não falei pra ninguém que eu tinha recebido esse certificado, eu não tinha ideia, né, do certificado que Tiziane me deu, eu não tinha ideia, né, do que estava pra vir, da responsabilidade que eu iria assumir, né. E hoje eu tava assistindo um vídeo no YouTube
onde uma pessoa começou a falar sobre a gente não se calar, né, diante de algumas situações. E isso vale pra gente também, tá, gente? Então, muitas pessoas não difundem a medicina germânica ou ficam com medo, né, de levar essa informação, justamente porque a gente vai aí contra muitas coisas, às vezes, da medicina tradicional, ou a gente vai aí, a gente traz o novo, né, é um conhecimento totalmente novo que muitas pessoas nunca ouviram falar. E às vezes a gente tem desafios, né, também para falar para as pessoas, porque tudo que é novo, as pessoas às vezes recebem bem, às vezes não, né? E eu recebi, né, agora há pouco eu tava ouvindo esse vídeo e eu falei, nossa, olha só, né, acredito que isso aqui é pra mim também, né? Por isso que eu tô indo pra essa live assistindo esse vídeo. Não se cale, tá, gente? Não se cale. Eu sei que muitos de vocês têm muito conhecimento, sabem muita coisa, que podem ajudar as pessoas e muitas vezes vocês têm medo de falar ou vocês acham que não devem falar para não causar confusão, né? E na verdade a gente precisa falar, tá, gente? A gente precisa. Então não se cale, não se cale. Inclusive, né, para aqueles que leem a Bíblia, que estudam muito também, enfim, né, que gostam de ler a Bíblia e essas coisas. Eu não sou uma leitora, né, assim, de todos os dias, não. Eu confesso que isso, eu gostaria de ter o hábito maior de ler, mas isso tá na Bíblia, inclusive, né, e eu tava ouvindo justamente sobre isso, né, um vídeo no YouTube, onde contava toda a história, né, que Jesus conseguiu muita coisa, curar muitas pessoas, mas muitos pediam para não ouvir sobre ele, né? Muitos pediam para não ouvir sobre ele. E as pessoas foram se calando. Algumas pessoas foram se calando, né? Enquanto outras, né, um povo inteiro, uma nação inteira começaram a falar dele, né? E mesmo após a morte, né, ainda tem pessoas que falam, né? E eu vejo que com o Dr. Hammer é a mesma coisa, né? Não existe a gente tentar se calar com uma coisa que está ajudando milhares de pessoas no mundo todo, né? E então, gente, por mais que o Dr. Hammer já faleceu, já se foi, né? Ele deixou aí um legado muito grande, ele deixou descobertas valiosas. E cabe a nós continuar falando dele, né? Então, por muitos momentos na minha trajetória desses 13 anos com a medicina germânica, eu pensava em falar sobre outra coisa ou não citar, né? Não citar, será que eu devo não citar a medicina germânica? Só que o meu papel aqui é justamente esse, gente, é falar sobre a medicina germânica, né? Então, por muitas vezes eu tentava desviar, né? Não, eu não vou falar de medicina germânica para não causar nenhuma intriga, para não correr o risco. Mas aí o universo me trazia de volta e falava assim, não, Mariana, a tua missão é essa, né? Alguém tem que assumir isso, alguém tem que falar sobre isso. E eu vejo que eu tô aqui justamente para isso, tá? Então não se calem, continuem falando das descobertas de Hammer, continuem levando esse conhecimento, aplicando nos pacientes, fazendo o bem. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito aí que a primeira mensagem para vocês é essa, tá? E agora a gente vai então para o nosso atendimento. Tem gente aqui que se identificou, né? É isso aí. É isso aí. Assuma a missão que você tem no mundo, tá? Assuma a missão que você tem no mundo e não se cale, não se cale. Lembre que tantas pessoas, né, tentaram aí não falar, né, do próprio Jesus, enquanto muitas outras, né, um povo inteiro continuou falando. E é exatamente isso que acontece com a gente também. Por quê? Porque a gente tá fazendo bem, é uma medicina que faz o bem, que salva vidas. Então,
as nações precisam conhecer, né? O povo precisa conhecer. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, sigam a missão de vocês também, tá, gente? A gente só ganha força por estar unidos, né? A gente não pode trabalhar isoladamente, a gente precisa estar unidos. E pensando num campo maior, né? Todos nós estamos conectados uns aos outros. Todos estamos conectados, né? Não só a natureza habita em nós, mas como você que está aí do outro lado, você também está conectado a mim de alguma forma, né? E isso é energia. Isso é o que a gente estuda também lá no método da sabedoria biodivina, quando a gente chama de campo de informação, né? Então não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que eu atraí você, que às vezes chega um anúncio, que às vezes chega um vídeo, uma matéria, né? Tá totalmente ligado ao que você precisa fazer também e ao que você precisa ouvir, o que nesse momento você precisa evoluir na sua vida, tá? Então, é isso, gente, tá? Não, vocês não estão aqui por acaso, podem ter certeza, tá? E diante das dificuldades, não se calem, continuem fazendo o que vocês precisam fazer, tá bom? Exatamente, campo morfogenético, tá? Gente, então é isso. E hoje, né? Então, antes de iniciar essa live, o atendimento, eu gostaria que vocês enviassem, convidassem alguém que vocês saibam que precisam, né? Essa pessoa precisa estar aqui escutando, seja profissional da saúde, alguma pessoa que precisa se curar de algo. Então envia essa live, né? Ali embaixo tem um aviãozinho, envia essa live, tá? Para alguém agora, nesse momento, para que mais pessoas acessem esse conteúdo, acessem esse atendimento e se curem também, né? Tantos depoimentos eu recebo de pessoas que só de ouvir, né, os vídeos, de ver as lives, estão se curando. Então, por favor, me ajudem, né? Envia para uma, para duas, para pelo menos 3 pessoas aí que você sabe que precisa estar aqui, tá bom? Gente, vamos ver se a Carol Não, é Camila. Vamos ver. A Camila já solicitou aqui, tá? Então, gente, o que vai acontecer hoje, tá? Vocês me desculpem, né? Eu tô com a voz ainda bem ruim. Na verdade, eu teria que fazer uma pausa na minha voz, só que a minha voz é um instrumento do meu trabalho, né? Eu teria que fazer uma pausa aí de pelo menos uns 15 dias da minha voz. E como nos atendimentos eu falo muito, eu dou aula, então eu tô sempre aqui falando, eu tô já sentindo, né? Tô segurando aí pra não tomar anti-inflamatório e tudo mais. Mas eu preciso voltar para os meus exercícios, né, de fono e tudo mais. Então me desculpa, às vezes eu vou tossir, mas eu resolvi vir aqui assim mesmo, tá? Porque quando a gente precisa fazer, a gente não dá desculpa, a gente tá aqui, faça chuva, faça sol, tá? Então tá bom, gente. Então vamos lá. Quem eu vou atender se chama Camila, tá? Camila Torres. E ela me enviou o caso, né, por direct. E o caso dela é bem interessante e eu tenho certeza aí que vai ser um momento de cura também pra vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou desativar os comentários, tá bom? Vou desativar aqui os comentários e vou chamar a Camila. Enquanto a Camila entra, gente, eu vou pegar um livro aqui pra mim anotar. Aqui. Camila, deu certo, Camila. Aqui não deu. Vamos ver.
Camila. Camila não tá conseguindo entrar. Caso a Camila não consiga entrar, gente, eu vou escolher outra pessoa, tá? Camila, tem que ser pelo celular, tá? Vamos lá. Ó, ela não tá conseguindo participar. Então vamos lá, gente. Peraí. Ó, vou tentar mais uma vez, Camila. Caso a gente não consiga, aí eu escolho outra pessoa, tá? Não conseguiu. Vamos lá, eu vou ativar os comentários aqui, gente. Nos Entrou. últimos segundos aí. Tudo bem, Caiu Camila? tudo na hora que entrou. Não sei o que aconteceu. Tudo bem? Tudo bem. Só um pouquinho. Deixa eu só ajustar o volume aqui. Tá me ouvindo bem? Ô, tô te ouvindo. Tá, vou desativar aqui os comentários. Ok. Camila, então vamos lá. Né? Você me mandou algumas coisas ali no direct, mas assim, já para começar, né, eu gostaria que você falasse, né, exatamente assim, o que que você gostaria, né, qual o foco da sessão, qual a sua principal queixa, tá? Como eu te falei, foram muitos eventos que têm acontecido nos últimos anos, né? E isso me trouxe uma insegurança muito grande, de ficar perdida mesmo, não só profissionalmente, mas pessoal, né? O lado pessoal também. E eu tô numa fase muito, assim, de transição, na verdade. Estou em processo terapêutico já há mais de um ano, então eu estou me reinventando, vamos dizer assim, mas eu sinto ainda que por mais que eu queira fazer as coisas, parece que está tudo muito amarrado, sabe? Sabe quando parece que você não sai do lugar, parece que as ideias vêm, mas você não consegue organizar, não consegue colocar em prática, fica tudo muito perdido, sabe? Parece que eu não consigo ter foco, assim, direcionar. Tá. E há quanto tempo você tá se sentindo assim, perdida? Há pelo menos um ano já. Acho que é pelo menos um ano que foi quando eu busquei ajuda terapêutica, um pouco mais de um ano, na verdade. Tá. Vamos lá. Eu lembro que ali na mensagem você comentou alguns sintomas, né, que você tinha, e eu acho que eu lembro de endometriose e tinha mais uma coisa. Se você quiser falar, era Eu endometriose. descobri agora recentemente, na verdade, eu já venho buscando tentar descobrir que a gente consegue perceber, né, alterações no corpo, e já tem alguns anos isso, em virtude de estresse, enfim, tive crises de pânico, ansiedade generalizada, estou fazendo uso de medicação. E aí eu descobri uma intolerância à lactose e logo na sequência a endometriose. E eu já tinha uma alteração de fluxo menstrual há alguns anos, em que nada se descobria, fazia exame, nada aparecia, até que agora foi fechado o diagnóstico de endometriose. Tá, tá bom. Quando que você recebeu esse diagnóstico e também quando que começou esse fluxo alterado? O fluxo alterado começou há cerca de 8 e meio, e que eu recebi o diagnóstico tem cerca de 4 meses. Só me repete o fluxo alterado. Cerca de 8 anos. 8 anos. Bastante tempo, né? E assim, Sim. a menstruação ela estava irregular ou tinha muito fluxo? Como que era? Começou tendo uma irregularidade, e aí o fluxo aumentou muito. Eu chegava a ficar 12 dias em período menstrual, com um fluxo muito intenso, e aí dava pausa de uma semana e eu já estava menstruando de novo. Eu fiquei por um longo período assim, até começou a querer dar anemia. Aí eu tentei fazer o uso de anel vaginal, né, o anticoncepcional, porque meu organismo não aceitava o hormônio. Aí eu tive um entorse de tornozelo e acabou evoluindo para uma trombose. Aí eu tive que tirar esse anel e não pude mais usar nenhum método hormonal em virtude da trombose.
E aí isso foi ficando assim, tinha mês que vinha, o período era de 23 dias, tinha mês que era de 18, tinha mês que era 20, era extremamente bagunçado, eu já não sabia quando eu ia menstruar e passava um período muito longo. Tanto que em exames chegou-se a detectar que eu estava ovulando no 7º dia da menstruação já. Então, quer dizer, nem tinha encerrado o ciclo, eu já estava ovulando de novo. E aí, só fazendo exame hormonal, fazendo exame, até câncer o médico pesquisou e não vinha nada. E aí, só agora que ele levantou a possibilidade de endometriose por causa da piora na dor lombar. Uhum. Eu tive uma internação por causa do intestino também, há 5 anos atrás, mais ou menos, e que não foi detectado nada. Fiquei 7 dias internada com dilatação de alça intestinal, parecia uma constipação, mas nem laxante resolvia. E aí eu acredito que já tivesse relação alguma com a endometriose, né? Porque eu tô com várias aderências em todos os órgãos pélvicos. Ok, você descobriu há 4 meses essa endometriose, né? Isso. Tá. Vamos falar. Eu sei que assim, que a tua, né, você quer se encontrar assim profissionalmente, é isso? Também. Também? Também porque ó, não é só o profissional, né? Parece que fica tudo muito misturado, né? Tá. E hoje você é fisioterapeuta, né? Isso. Camila, vamos pegar alguns sintomas aí, tá? Eu vou seguir pelo que o teu corpo tá trazendo. Você tem mais algum sintoma? Você falou de síndrome do pânico. É, o pânico eu nunca mais tive desde que controlo a medicação, né? Eu faço uso de 150 miligramas de sertralina diariamente. E E foi quando o tu que controlou iniciou? as crises. Comecei há cerca de 1 ano também no uso da medicação. 1 ano. Esse 1 ano aí tá decisivo na tua vida, né? Sim. Você quer contar um pouquinho o que que aconteceu há 1 ano atrás? Se precisar voltar antes, pode voltar. Na verdade, eu acho que tudo começou bem mais de 1 ano atrás, né? Acho que desde o momento em que eu percebi, eu era casada, e eu percebi que eu queria me separar e não tinha coragem disso. Pensava muito nos meus filhos, pensava até mesmo no meu ex-marido, porque eu sempre tive um padrão muito de ser mãe, né? Do parceiro, de ser o homem da relação, vamos dizer assim. Então eu ficava pensando em tudo e pensando em todos e menos em mim, né? E aí, quando eu resolvi que eu precisava tomar frente da situação e fui honesta em falar que eu queria separar, e aí começou o drama. Então, assim, foram 2 anos, 2 anos e meio, assim, de tortura psicológica dentro de casa, porque ele não aceitava o fato da separação. Então, fazendo pressão, psicológica, emocional, usando as crianças, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a entrar num comportamento muito, assim, depressivo mesmo, né? Então, eu não tinha forças para sair daquela situação. E eu consegui me separar, vai fazer 5 anos agora em fevereiro, que eu consegui de fato me separar. Então, assim, foi uma separação muito conturbada. Ainda existe processo litigioso, enfim, ainda tem muitas questões que estão atreladas a tudo isso. E na sequência, eu acabei tendo um envolvimento também em um relacionamento que foi extremamente tóxico, uma pessoa extremamente complicada, problemática, e eu com esse padrão de abraçar o problema dos outros, acabei unindo os meus problemas ao dessa pessoa, e aí as coisas foram só piorando. Foi quando eu comecei a realmente ter as crises de ansiedade, comecei a ter problemas para dormir, comecei a apresentar problemas de saúde um seguido do outro, aí veio problema no intestino, alteração do fluxo menstrual. E aí, há 1 ano atrás é que eu resolvi realmente, falei, eu preciso de ajuda. E aí foi quando eu aceitei entrar na medicação, comecei a acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo, né? Tá. Então, agora vamos para as datas, tá? Você era casada, né? E aí você separou. Então, quanto tempo você ficou casada com essa pessoa? Eu separei pouco antes de completar 10 anos.
de que estava junto, né? Então, Estava casada, né? Casada, sim, porque entre namoro e casamento foram quase 16 anos. 16 anos, nossa, você começou, você tinha que idade? 19, 20. E quando que tu começou a perceber que você queria separar? Antes de eu engravidar do meu segundo filho. Mas eu não acho que eu não aceitava isso, e aí, na tentativa de tentar, achando que era um problema meu, eu acabei querendo ter um segundo filho, e logo quando meu segundo filho nasceu, eu já percebi que não tinha como. Eu lembro de amamentar muitas vezes até chorando, porque eu falava, não quero mais. Mas eu só fui ter coragem de verbalizar isso quando meu filho estava com quase 5 anos. E o que que tu sentia? Por que que tu quis separar dele? Eu não sentia mais admiração, não tinha mais amor. Acho que justamente por eu sempre ser a responsável por tudo, não sei, e por sermos pessoas muito diferentes, na verdade. Eu sempre estudei muito, sempre procurei fazer muitas coisas, a pessoa era muito acomodada. Então, assim, foi se perdendo, né, aquela admiração, aquela coisa toda, e acho que quando a admiração perde, não tem amor que dure, sabe? Aí era uma pessoa muito acomodada, muito passiva, e eu sempre tive um perfil completamente diferente. E aí eu já sentia que aquilo não se encaixava. Eu me sentia muito cheia de responsabilidades também, não tinha tempo meu, não tinha um momento para mim, eu só vivia para cuidar do marido e dos filhos, literalmente, né? Era trabalho, casa, filhos, marido, e não existia a possibilidade de olhar para mim, tanto que eu cheguei a pesar 35 quilos a mais do que eu tenho hoje nesse período. E aí eu só fui começar a fase de emagrecimento quando eu consegui me libertar mesmo e verbalizar que eu já não estava feliz e comecei a olhar um pouco mais para mim mesmo. Tu sentia que tu já não se encaixava mais naquela casa, né? Era mais ou menos isso, assim, tipo um Sim. peixe fora d'água, né? É, Você eu comecei, era. inclusive, a trabalhar muito, chegava em casa já 11, 11 e meia da noite, comecei a deixar até as crianças com ele, como forma de fuga, porque daí eu já chegava cansada, tomava banho, deitava e não tinha aquele período de ter que estar ali na convivência com a pessoa. Então eu comecei, como eu não tinha coragem para separar, eu comecei a usar maneiras de fugir disso mesmo que de maneira inconsciente, né? Ok. E aí você começou a falar da separação, ele não quis, né? E Sim, aí isso aí começou. demorou para resolver. 2 anos e meio. Sim. Tá. Então aqui é importante a gente pontuar, né? Esse negócio de ganhar peso, de reter mais líquido, é justamente isso, né? A gente fala que tem pessoas que se sentem abandonadas que retêm líquido. Não é o teu caso, o abandono. Você já não se encaixava mais dentro daquela casa, né? Isso a gente fala é um conflito existencial. Meu Deus, o que que eu faço? Eu não quero mais ficar aqui. Começa essa questão de conflito existencial, tá? E faz realmente as pessoas ganharem peso, reterem líquido, porque é a sobrevivência, né? Então você mesma já identificou, né, Camila? Então tá Uhum. bom. Então vamos lá. Aí você separou, foi para outro relacionamento. Quais os sentimentos que essa pessoa te trazia, Camila, esse segundo parceiro? De rejeição, principalmente. Era uma pessoa, era mais novo do que eu, né? Então, assim, tinha um conflito, porque ele tem N problemas de infância, enfim, e que eu percebia que isso influenciava muito na maneira dele se relacionar. E embora ele, ao mesmo tempo que ele não quisesse, ele queria, era aquela coisa muito bagunçada, e eu acho que talvez eu também, como eu estava num momento muito fragilizada, eu acabei depositando muito nele, né, e tendo uma dependência emocional, na verdade. Hoje eu enxergo como se fosse uma dependência emocional. Então era uma pessoa que me despertava assim, sabe, aquela coisa de não te dar atenção, de não te dar importância, de aparecer quando queria, de desaparecer, de falar coisas que te machucavam.
que te feriam, não se importar com os seus sentimentos, de sempre você estar ali ajudando a pessoa em tudo que ela precisava e quando era a sua vez, te abandonava e te largava. Então, eu acho que despertou muito essa coisa do sentimento de rejeição e de abandono mesmo, sabe? Uhum. E num momento em que eu estava bem fragilizada, então acho que isso potencializou ainda mais esses sentimentos. Tá. Ok. E você deixou dele também, né? Sim, Isso foi há um ano, mais ou depois de menos. muito tempo, né? Que eu cortei completamente mesmo qualquer vínculo, tem uns 6 meses. Ah, tem uns 6 meses. Mas que vocês não estão mais namorando desde quando? Já tem mais de um ano já. Mais Mas de um ali a ano. gente ainda acabava tendo contato vez ou outra, e agora eu cortei completamente. Tá. Nesse um ano, teu fluxo continuou, né? Irregular. Sim. Hum? Não, já não mais como era antes, né? Aquele fluxo muito intenso de 12 dias completamente descontrolado durou um período de um ano, na época, um ano e meio, e aí foi tendo oscilações. Então, dependendo do mês, oscilava, voltava a ficar daquela forma, outras vezes atrasava, chegou a atrasar fluxo de 35, fluxo não, período, né, de 35 dias, mas até hoje, meu fluxo nunca mais voltou a ser de 28 dias, como era, por exemplo. É sempre de 23, 25, oscila muito. Mas diminuiu o fluxo, a intensidade, 5 dias, não são mais os 12 dias. Mesmo lá atrás, né, antes desse tempo que eu terminei. Já tinha dado uma estabilizada. Já deu uma estabilizada. Começou a melhorar, mas ainda não tá 100%, né? Sim, a Tá, dor lombar, na verdade, é algo que está pior, assim, que é uma coisa que tinha melhorado muito e que já tem uns meses que eu estou sentindo muito, né? tá. Mas não tem nada a ver com a endometriose, é a dor na lombar mesmo. É, dor Ou na você não lombar. Não sabe? sei se tem alguma relação com a endometriose. Eu pensei até que tivesse alguma relação. E tem 2 meses que eu coloquei o DIU, né? E aí que eu senti meu corpo dar uma bagunçada assim geral. Bagunça mesmo. Tá, então vamos lá. Então, Camila, como é que tá o teu conhecimento, né, acerca da medicina germânica? Tu me acompanha aqui nas redes sociais ou não acompanha? Verdade. Como é Não, que tá? acompanho tem um tempo, mas assim, não me aprofundei nos conhecimentos. Eu, na verdade, eu fiquei sabendo da medicina germânica quando eu comecei a fazer pós-graduação em osteopatia, que eles mencionam, né, a medicina germânica. Cheguei a ler algumas coisas, mas já tem um tempo assim que eu não tenho contato mesmo, porque tá nessa confusão mental, me afastei completamente de tudo, até da pós mesmo, acabei trancando, tô retornando tudo agora. Tá. Então vamos lá. Eu vou pontuar algumas coisas para você, para te trazer clareza, para a gente falar também, né, sobre qual o teu caminho, né? Qual é o caminho da tua cura, tá? Então eu preciso ir pontuando isso, ok? Vamos Ok. falar então, ó, o que que eu acho aqui? Eu acho que esse fluxo, tá? O fluxo intenso, essa irregularidade é totalmente aí ligado, né, a esses dois relacionamentos. Mas por que que não se cura? Por que que você não se curou? Por que que não volta, né, para a normalidade? Porque você ainda ativa conflitos, provavelmente pelo que a gente fala de trilhos, tá? Que faz recair no conflito. Então, não sei se você às vezes fala com essa pessoa, é tudo muito recente na tua vida, né? E o pai é pai dos teus filhos, né? Sim, mas eu praticamente não falo com ele, mesmo em relação às crianças. Ele acaba tratando tudo diretamente com as crianças e não fala comigo. É, então, mas isso não é tão bom. Por quê? Porque ainda Mas eu vocês já têm. cansei de falar, não adianta. É uma postura que ele adotou e não tem quem faça ele mudar. Quando eu entendo, super entendo. Mas do ponto de vista biológico, ainda as coisas estão muito mal resolvidas, né? Essa é a questão.
é tudo muito recente, você ainda está digerindo tudo, né? Então, assim, essa irregularidade, esse fluxo intenso, é totalmente a causa é disso, tá? É de todas essas. Termina, volta, aí começa com outro, aí é abandonada, é rejeitada, principalmente dessa rejeição, tá? Essa rejeição conta muito para essa irregularidade, para esse fluxo intenso, né? O fluxo intenso de dias geralmente fala sobre perdas, tá? Então, digamos, você estava no teu relacionamento, mas você sentisse essa rejeição, esse abandono. Muitas vezes essa rejeição, Camila, fala não só sobre rejeição dele não estar contigo fisicamente, mas a rejeição de homem e mulher, tá? Então essa Uhum. rejeição também fala do fluxo intenso. Só que se isso continua, você ainda está em trilhos. O que é em trilhos que a gente fala, né, em recaídas do conflito. O que é muito normal, porque é muito pouco tempo, né, que você terminou, você ainda está em processo, né? Ainda está em processo. Quanto a esse rapaz esse último rapaz, né? Vocês se falam ainda? Não se falam Não, tem mais? 6 meses que eu cortei completamente o contato, porque foi a pessoa que me fez, assim, emocionalmente falando, me fez muito mal. Muito mal. E aí todas as crises que eu tive foram em virtude desse relacionamento. Ainda é uma pessoa que eu sinto que eu tenho muita ligação, não é uma coisa que se desfez, mas eu como forma de proteção, eu coloquei o meu racional à frente e eu estou bloqueando qualquer contato, qualquer, para eu poder realmente me fortalecer e conseguir cortar qualquer laço, definitivamente. Ok, ele também não te procurou mais. Às vezes acontece de procurar, mas eu não respondo. Tá. Ok, eu acho que é válido tentar até que você vá resolvendo, sabe, Camila? Porque a cura requer tempo, né? E é tão recente, isso tão recente na tua vida que se a gente não der tempo para o teu corpo assimilar tudo isso, e não só o corpo, né? O teu coração, a tua mente, né? Que os dois caminham juntos, mas principalmente o coração. As pessoas às vezes querem se curar de uma hora para outra, né? E esquecem que a cura é um processo, a cura requer tempo, né? E até assim, os meus Uhum. pacientes, muitos chegam com vários sintomas e eu falo, gente, tem que dar tempo para o corpo se curar, né? E se a gente não respeita esse tempo, eu acho que isso também é um dos pilares da tua cura, tá, Camila? Então, às vezes, bate uma ansiedade, às vezes você se sente só, às vezes bate uma depressão, né? Porque término de relacionamento, né? Perda territorial também. Então, assim, é muito comum, né? Você tá num ano aí que você tá tentando subir uma montanha novamente, né? Só que as pessoas querem subir essa montanha de uma hora para outra, né? E às vezes Uhum. vai um ano, às vezes pode ir 2 anos, às vezes vai um ano e meio, né? Às vezes você encontra outra pessoa que isso acelera a tua cura, não que te cure 100%, mas pode acelerar a tua cura, É, tá? mas eu tô completamente fechada, eu não consigo nem pensar na possibilidade de permitir que ninguém nem se aproxime. Minha psicóloga fala que isso não é bom, mas eu não consigo. Uhum. Tudo bem, respeita, né? Vamos respeitar o teu tempo de cura, isso faz parte da tua cura também, tá? Não tem Uhum. problema. Outra hora, quando der vontade, aí você conhece alguém, né? Então agora, vamos falar um pouquinho, né? Eu quero saber mais sobre o seu pai, sobre a sua mãe, tá?
principalmente, se aconteciam algumas questões, né, lá no relacionamento do seu pai e da sua mãe, que você pode ter trazido contigo, tá? Então, essa questão da rejeição, do abandono, né? Mas assim, como era o relacionamento também dos teus pais, tá? O relacionamento dos meus pais, até hoje, é um relacionamento bastante conflituoso. Eu me recordo muito de sempre vê-los brigando demais, assim, e até hoje, infelizmente, isso é uma constante, né? Meu pai é uma pessoa bastante geniosa, bastante controladora, eu diria, né? E eu senti isso na pele até mesmo comigo, que ele tem essa necessidade de controle, essa necessidade de domínio. E a minha mãe, em contrapartida, sempre foi muito permissiva. Então, ela sempre sofreu muito calada. E a gente percebe que hoje ela tenta se posicionar em algumas coisas, e aí isso gera mais conflito. Então, é um clima, assim, terrível até hoje dentro de casa, sabe? Eu sempre tô por lá, porque os meus filhos acabam ficando lá, eles me ajudam, né? Agora estão lá porque eu estou com Covid, positivei ontem, então eu tô isolada aqui em casa. E a gente percebe que é uma guerra constante. Tudo é motivo, nada se conversa, tudo vira briga, sabe? Não existe diálogo. E você foi criada nesse mundo de brigas também. Sim. Tá. De não ser ouvida, de ser só criticada. Não me recordo nunca de ter ouvido um elogio, seja de um ou de outro, sempre críticas, críticas, críticas. Tá. Eles tinham assim uma educação mais rígida, eles te colocavam de castigo, essas coisas ou não? Assim, como que era a educação deles contigo? Não, castigo, não me recordo de castigo, de colocar. Me recordo, sim, uma única vez, quando eu comecei a namorar, por exemplo, que meu pai descobriu. E aí foi uma brigaiada, e aí sim, tirou tudo que eu gostava, me deixou trancada no quarto por uns dias, sabe? Me proibiu de falar com o mundo como forma de tentar impedir que eu tivesse esse relacionamento, né? Mas de maneira geral não me recordo de ter castigo, mas sempre foi muito, como sempre foi muita briga, sempre falou muito gritando, muito, sabe? Então, acho que o próprio medo já servia como lição, sabe? Uhum. Tá. Eu vou aproveitar nesse momento que eu quero só saber uma coisa. Bate palma assim pra mim, fazendo um favor. Imagina que você tá aplaudindo alguém. Aí. Você é canhota? Não, sou Não? É que eu desta. não. Não. A câmera aqui tá virada. É, Você. mão Tá, essa é a direita, mão mão direita, esquerda. então, né? É, Tá. Bate um mão pouquinho direita. mais pra mim. Tá. Acredito que você é destra mesmo, né? Confirma isso? Sim, sim. E a tua menstruação veio com que idade, Camila? Faltavam 2 dias para eu completar 12 anos. Olha, você teve. Nossa, agora tu me pegou, né? Mas Foi era 11, presente de né? aniversário. 11 ainda. Faltavam 2 dias para eu completar 12. Eu falo que foi presente de aniversário, presente de grego, né? Tá, ok. Tá bom. Então, uma infância onde você não tinha muitos elogios, né? Era bastante criticada. Me dá exemplos, assim, por que você acha que você era criticada? O que que acontecia? Não, assim, eu sempre fui muito cobrada, né? É sempre aquela coisa de sempre fazer o certo, de sempre ser correta, embora eu, desde criança, o meu comportamento já sempre foi mais responsável. Eu meio que ajudava a cuidar do meu irmão mais novo também. Minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. Então a gente sempre tinha alguém que ficava com a gente, mas em alguns momentos não tinha quem ficasse por algumas horas e sempre eu era responsável pelo meu irmão, né? Isso eu, sei lá, com 10, 11 anos, eu já tinha, de certa forma, essa responsabilidade. Mas o que eu percebo é que, assim, por mais que eu faça, você vê, eu sempre estudando, sempre trabalhando, sempre cuidando dos meus filhos, sempre me desdobrando em mil coisas,
E tudo sempre vem uma crítica em cima, sempre um apontamento de alguma coisa que eles acham que está errado, sempre, e nunca vem, sabe, um elogio de tipo, ah, você é boa nisso, você faz tal coisa, você é responsável. Não, é sempre procurando alguma coisa para, ah, porque você é muito esquecida, ah, porque você é muito relaxada, ah, porque você é isso, sempre tem algum ponto que eles, entendeu? Que nem sempre é verdade, mas na visão deles é, então eles reforçam muito sempre esse lado negativo. E até hoje é assim com você. Até hoje. Tá. Ok. E você precisa muito deles agora para cuidar dos teus filhos? Nesse momento, sim. Na verdade, já tem uns 3 anos que eles estão me ajudando, né? Porque como depois que eu me separei, eu acabei dispensando a pessoa que ficava com os meus filhos, depois de um tempo, porque eu tive problemas com ela, né? E aí, como eu tive muito problema, eu fiquei receosa de pôr outra pessoa, e aí, como eles não estavam mais trabalhando, porque eles sempre trabalharam. Mas é como não estavam mais trabalhando, eles meio que acabaram tomando a frente de me ajudar a ficar com as crianças e até hoje as crianças ficam lá com eles, né? Então eles levam na escola, porque eu estou trabalhando, e aí eu busco, o dia que eu não consigo são eles que buscam, então assim, eles que acabam me ajudando em todo esse cuidado, né, com as crianças, porque eu não tenho participação do pai deles também. Uhum. E você tá também com problemas financeiros, Camila? Também. Tá. A tua lombar, acredito que fala mais sobre isso, tá? Sobre esses Uhum. problemas financeiros. Então, às vezes falta de apoio, você se sentir sozinha, né, para cuidar de tudo. É falta de apoio mesmo, tá? É, e eu tô com um filho na adolescência, então assim, sou eu fazendo tudo o tempo inteiro, né? Porque o pai não ajuda em nada, é como se tivesse se separado Tá. dos filhos também, Eu infelizmente. vou te falar agora uma coisa que eu conectei aqui, né? Que é realmente isso. Sabe aquela Camila? Aquela Camila, né? Pequenininha, que era criticada, que todo mundo dizia: você está fazendo errado, você está fazendo errado, não é assim, é assado, não, tinha que fazer diferente, né? Eu acredito que essa Camila, agora, né, com 2 filhos aí e se virando sozinha, essa Camila ainda está muito presente em você, sabe? Você está trazendo ela a todo momento, assim, dizendo: ninguém cuida de mim, eu quero ter um apoio, né? Aí recorre aos Sim, teus pais, né? Só que os teus pais te criticam, então fica um ciclo vicioso de relacionamento tóxico também, porque os pais, por mais que os pais têm dores, né? Os nossos pais têm dores, não adianta, né? Ainda mais de uma geração onde eles nem puderam se curar, né? Das próprias dores. E aí fica um ciclo muito vicioso, porque você precisa deles, mas eles te criticam, e mesmo assim você precisa deles, e eles estão sempre pontuando, eles estão trazendo à tona essa Camila, sabe? E toda vez que há uma separação, toda vez que há uma rejeição, né, por parte de um homem, você lembra daquela Camila lá da infância, né, que é a mesma Camila, tá? Então eu acho que é essa Camila aí que tá falando comigo agora, tá? E o que que eu vejo mais? Eu vejo uma Camila, né, uma Camilinha, sabe quando a pessoa é tão atacada, tão apanha tanto na vida, assim, né? Não que tu tenha apanhado, mas no sentido de, poxa, é tanta. Eu sinto que você tá. É como se você tivesse sido apedrejada a vida toda, sabe? Mais ou menos esse sentimento, assim, que eu sinto de você. É como se você tivesse agora trazendo essa dor, desde quando você era pequena, trazendo essa dor de machucado. Acho que é isso, sabe? De machucado. uhum, E você quer se libertar, mas às vezes aí você se sente um pouco perdida, sabe? Porque as crianças, né? As crianças se sentem perdidas, entende? A Camila, né? A Camila pequena, a Camilinha, ela também se sentia
desorientada, perdida, né? Por esse abandono, tá? É abandono, Uhum. tá? Então eu acho que tá muito presente ainda, tá gritando dentro de você, justamente por quê? Por que tá gritando, tá? Porque no momento você tá sozinha. No momento você tá sozinha, você não tá com parceiro nenhum, você tá com problema financeiro também. Então, assim, essa solidão, estar só, te remete também à tua infância, sabe? É uma Uhum. sobrevivência tua. Essa desorientação, se sentir perdido, não conseguir focar, tá? Não conseguir ter foco. Além de sintomas depressivos, é um pouco disso. A gente fica com muita confusão mental quando a gente sente um abandono, tá? A gente fica com muita confusão mental. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tô batendo cabeça já há mais de um ano, para ser sincera. Na hora que eu acho que eu tô no caminho, começa a conturbar tudo de novo. Vamos lá. Então eu acho que hoje, né? E eu senti isso antes da live. Eu falei, será que eu vou para essa live? Porque começou a me doer, né? Começou a me doer. Eu falei, acho que não é para mim ir pra live. Eu tentei fugir da live, mas falei, não, Maria, volta para essa live que tem alguém aí que tá precisando de você, né? E são várias pessoas, na verdade, que estão, né, nessa mesma situação. E eu, por muitas vezes, também sou um espelho disso, pode ter certeza, né? Então, Uhum. primeiro de tudo, né? A gente vai falar com essa Camila, tá? A gente vai falar, eu vou te colocar na meditação, vamos falar com essa Camila e vamos liberando. Então, primeiro a gente está trazendo consciência para você sobre o que está acontecendo. Então, é como se você apertasse um botão, tá? Você aperta um botão, você lembra lá, é o botão da sobrevivência, eu falo. Tem pessoas que o botão da sobrevivência são perdas financeiras, né? Então, por exemplo, os pais perderam tudo, de repente ficaram em alerta. Teu botão da sobrevivência é o abandono, tá? É essa rejeição, se sentir só. Poxa, eu tô com 2 filhos, tô aqui sozinha, alguém precisa me ajudar, tá? Mas eu te falo Uhum. que você só vai conseguir dar uma virada na tua vida quando você enxergar essa Camila, né, que você foi, que tem aí, né, ela sempre vai estar aí contigo, mas ela tá sempre te ensinando alguma coisa, então você enxerga ela e você decide de uma vez por todas ser a responsável, tá? Eu sei que logicamente, talvez você até já tenha repetido, não, eu sou responsável pela minha vida, mas você precisa sentir, você precisa tomar as rédeas da tua vida de novo, tá? E muitas vezes a Uhum. gente não consegue tomar as rédeas da nossa vida também em função do ambiente que a gente se encontra, as pessoas que a gente convive. Então, os teus pais, por exemplo, né? Com todo o respeito à dor deles, mas são pessoas que te criticam, que é quem não você não deve ouvir mais, né? Você deve honrá-los, deve respeitá-los, mas você cresceu, você não tem nada a ver com o que eles falam sobre a tua vida. E justamente a opinião deles também não pode contar agora, porque é você que vive a tua vida. É você que vive a tua vida, não os teus pais. Então, eu acho que tá faltando, né, essa Camila adulta assumir tudo isso com força. E dizer assim, ó, escrever no papel, a partir de agora, sou eu que comando a minha vida, não mais meus pais, não mais a minha criança ferida. Eu já sou adulta e eu passo a atrair na minha vida as pessoas que eu preciso. E olha que você já atraiu um atendimento ao vivo, tá? Muitas pessoas me mandaram direct.
E eu escolhi Na hora que você. você me escreveu, eu falei, não, gente, só pode ser coisa do universo mesmo, de Deus, porque, É de né, Deus. Sim, pode ter nada é por certeza. acaso. Exatamente, Camila. Então veja que você tem poder nas mãos para atrair pessoas, para atrair oportunidades, né? A gente tem que agir, tem que entrar em movimento, como você fez. Se você não tivesse me mandado a mensagem, eu não saberia do seu caso. Então, o que está Uhum, faltando hoje na tua vida para você melhorar a tua parte financeira, para você ter um melhor relacionamento com os teus filhos? Será que se você assumir essa Camila adulta, se você trazer a responsabilidade de dizer assim, eu tô com dois filhos e eu tenho que me virar com algumas coisas, tá bom? Eu tenho que deixar às vezes ele lá com meu pai e com a minha mãe, mas eu deixo eles lá e eu não ouço o que eles falam. Você vai ter que tomar decisões para você se curar, para você melhorar. Por muito tempo, Camila, quando o meu pai perdeu tudo, né, há 15 anos atrás, que eu também passei por uma grande crise, eu fui morar para Cascavel, no Paraná, e eu não entendia por que a vida tinha me tirado de perto dos meus pais. Aquilo foi muito sofrido para mim. Até hoje, né? Porque eu era muito conectada, principalmente, né, a minha mãe, filha caçula, e eu não entendia aquilo. Eu falava, Deus, por que você fez isso comigo? E hoje eu entendo que se eu não tivesse me afastado naquele momento, eu não aguentaria passar de perto, né? Minha irmã mais velha ficou mais próximo deles e tem aí cicatrizes de tudo isso até hoje, né? Eu não teria aguentado. E aí Deus me afastou deles, tá? E hoje eu entendo, hoje eu consigo ajudá-los, né? Porque eu consegui me curar e ascender ao ponto de hoje ajudá-los também. Então, eu falo uhum, que a prosperidade também, né, a cura vem também com a prosperidade, né? Assim como vai vir para você também, né? Você vai se curar e vai ser próspera também, tá? Aliás, você uhum, já está próspera, porque você já tem dois filhos, né? E quantas mães, né, queriam ter dois filhos como sim, você? Então, assim, sim. isso já é uma bênção de Deus, tá? Já é uma bênção na tua vida. Eu diria que Deus te abençoa tanto porque tantas mulheres não conseguem se separar, Camila. Tantas mulheres permanecem nos relacionamentos. Eu atendo pessoas aí há 13 anos, né? E eu sei o que eu falo. Tantas mulheres dentro de relacionamentos que não conseguem sair. E você conseguiu, né? Então, olha que forte, que Sim. poder que você tem, né? Uhum. Então, eu acho que só tá faltando enxergar alguns detalhes de quem você é e a força que você tem. E talvez Deus me usou para te falar hoje isso aqui, né? Para te lembrar quem você é. Porque você também foi, você sobreviveu à tua infância. Não é fácil você ser criticada pelos teus pais o tempo todo. Mas mesmo assim, você está prosperando. Você teve dois filhos, você conseguiu acabar com relacionamentos tóxicos, conseguiu. Uhum. Então eu diria, tá, que ao invés de estar doente, você está no teu processo de cura e está caminhando sobre ele. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos lembrar disso, sabe? Para nos lembrar, lembra como que você estava? Pois é, agora você não está mais. Agora você está E caminhando. tem aparecido várias, vou te dizer, viu? Muita coisa de uns meses para cá, assim, coisas absurdas. Eu estava num curso, eu fiz um curso, uma certificação de reprogramação emocional, e nas práticas a gente tinha que fazer troca com pessoas que a gente não conhecia para fazer a parte prática. E eu peguei na segunda prática uma menina que assim, ela falou, eu tô sentindo, eu preciso te falar, mas ela falou assim, a minha vida inteira sem nunca ter me visto na vida. E foi um dia que eu tinha passado por muita coisa. Eu falei pra ela, gente, não é possível, é Deus que tá te mandando aqui pra me falar tudo isso. Então, assim, hoje mais uma vez, então você vê que são coisas que é só para te mostrar assim a luz que talvez eu não tô querendo enxergar, né?
Isso aí, exatamente. Então, muitas vezes a gente tá no escuro porque a gente se coloca lá, né? A gente se coloca no escuro. Mas a luz começa a vir, então tá começando a vir. E novamente eu falo que sim, eu acho que Deus agiu novamente para me colocar aqui, para te falar, para te mostrar, para te lembrar, tá? Principalmente para te falar que você está já no processo de cura. Você deve ter consciência disso, tá? O que é a endometriose? A endometriose já é um processo de cura, já é um processo de cura de uma perda que você teve, provavelmente de um dos relacionamentos. Mas já é um processo de cura e você não deve se preocupar tanto assim com ela, tá? Porque ela Uhum, precisa de tempo também para se curar, tá? uhum, Esse fluxo já tá bem melhor do que era, sim, né? Só que tu sim. entende que é você virar algumas chaves, tudo isso aqui vai passar. É você, eu falo assim, a gente tem que mudar a nossa frequência, né? E é exatamente isso, é isso que a gente está fazendo com você agora, mudança de frequência, é te trazer energia nova, é te lembrar de quem você é. E lembrar que, apesar das críticas do seu pai e da sua mãe, você é sim muito amada, tá? É isso que eu vou trabalhar com você agora, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Vamos fazer assim, Camila. Vou tomar minha água também. A gente vai entrar numa meditação. E aí, pessoal, né? Quem quiser entrar junto nessa meditação, né? Pega carona. Agora a gente vai liberar, né? Falar com essa criança, com a Camilinha, tá bom? E vamos virar mais chaves aí, tá bom? Tá Então, certo. senta confortavelmente, descruza as tuas pernas, respira fundo, Camila, fica de olhos fechados. Agora, olha lá para sua criança, para Camila pequena, para Camila que gostava de brincar, mas que muitas vezes se sentia incompreendida. Acho que essa é a palavra, incompreendida. E aí você pega na mão dessa criança, Camila, pega com as duas mãos e você fala assim para ela: sabe por que que eles não te compreendiam? Porque você sempre foi diferente. Você era especial, você tinha ideias novas, você pensava no que as pessoas nunca pensavam. Hoje eu quero te dizer que eu tô aqui contigo e que você jamais e nunca mais vai ficar sozinha. Eu sinto muito por todas as vezes que você tentou falar e ninguém nunca te ouviu. Agora eu tô aqui e eu te entendo.
Agora eu tô aqui e você não vai mais ficar sem colo. Agora pega essa criança no colo, Camila, abraça ela, fala no ouvido dela, tá tudo bem, isso já passou. Eu sei o quanto doeu, mas você não tá mais sozinha. E agora sente o abraço dessa criança e sente o quanto forte você fica. Você se sente completa com esse abraço. Você se sente forte com esse abraço. Agora você deixa essa criança no chão e perceba o quanto ela sorri, o quanto ela tá feliz, o quanto ela tá sorrindo. E agora ela vai brincar. E agora você olha para você, para toda a tua trajetória. Quanta coisa você já superou. Quanta coisa, quantos desafios você conseguiu superar. Seja a faculdade, a especialização, o nascimento das tuas duas filhas, o divórcio. Agora, Deus preenche o teu coração. Sinta o quanto você é amada. E olha lá para os teus pais. Tua mãe sente muito, Camila. Tua mãe é uma pessoa muito preocupada. Talvez ela tenha errado muito contigo, mas errou por zelo, por preocupação, porque ela não sabe até hoje ser diferente, ficar tranquila. Uma pessoa que talvez tenha vivido aí muitas dores e que nunca pôde relaxar. Teu pai, uma pessoa que foi muito cobrada também. Talvez eles nunca souberam e nunca receberam o amor de tal forma como eles precisavam. Mas o coração deles, o que está no coração deles, é que eles sempre te amaram.
e eles deram tudo que eles podiam para você, tudo que eles tinham para dar para você. Agora você compreende isso, você sabe que muitas vezes doeu lá atrás, mas você aceita que essa foi tua história. E a partir disso você toma forças. Você aceita, isso para de doer e você olha agora para as coisas que você quer conquistar. Você diz: pai, mãe, eu sei que vocês erraram, mas eu também sei de todas as coisas boas que vocês tentaram fazer por mim. E esse era o amor de vocês. Eu agradeço, eu tomo forças e eu prossigo. A partir de hoje, eu me torno responsável pela minha vida. A partir de hoje, eu entro em ação, eu transformo a minha vida. A partir de hoje, eu tenho clareza nas coisas que eu preciso fazer para aumentar a minha prosperidade. E o melhor de tudo, eu conheço a mim mesma. E isso me traz clareza sobre como eu vou olhar para minha história para ajudar as pessoas, para exercer a minha missão. A partir de hoje, eu tenho mais foco, eu tenho mais força e as portas se abrem para mim. Eu agradeço pelo dia de hoje, porque eu vi o quanto eu sou forte e o quanto eu posso tornar minha vida leve e feliz. Só depende de mim. Respira fundo, Camila. Puxa o ar e solta. Muito bem, quando você quiser abrir os seus olhos. Eu não sei de onde saiu tanta lágrima. Da alma, né? É muito bom, né? Chorar, colocar pra fora. Você quer me falar alguma coisa, Camila? Do que você sentiu?
É engraçado porque eu tenho muita dificuldade para entrar em meditação, em tudo, mas eu consegui visualizar algumas cenas da infância, inclusive, de situações em que eu não me senti ouvida ou acolhida. Hum, Não só da infância, mas acho que da adolescência também. ok. Tá bom. Então, Camila, eu tô aqui para te falar que o universo está te apoiando, tá? E é mais um sinal. Então, agora é hora, tá? De você tomar as rédeas, falar, eu vou transformar minha vida e vai começar hoje, vai ser agora. E as coisas vão começar a aparecer, tá? Seja através de cursos, de caminhos, mas assim, não se preocupe em dizer assim, ai meu Deus, como eu tenho que achar minha missão nesse exato momento. Não. Agora você está se conhecendo para você se encontrar, né? Para você se encontrar e quando você tomar o teu caminho que você tem que tomar, porque até agora, né, você tá meio assim, porque ainda você tá no processo de cura, tá se curando, as coisas vão clarear do caminho, tá? Profissional, de onde você tem que focar. Mas agradeça o tempo todo porque você tá em movimento e você precisa de mais movimento, tá? Você, a partir de hoje, é a responsável pela tua vida, por fazer as coisas acontecer. Se em algum momento não estiver andando ou não tiver dinheiro entrando, você tem que olhar para você e dizer assim: o que que eu preciso fazer? Quem que eu preciso ajudar? Tá? Que você é osteopata também, né? Tem É, muita me gente formo agora, precisando. na verdade, falta um ano. Ah, falta um ano. Ok. É que eu Mas tranquei e agora que eu tô voltando. ah, ótimo, ó, já é mais um movimento, né? Então, Camila, as coisas assim, se coloque em movimento, tá? Isso é muito importante e repita para você mesmo. Eu consigo, eu sou capaz, tá? Tudo isso que a Uhum. gente trabalhou você vai sentir nos próximos dias, tá? Eu tenho certeza. Mas o mais importante é aquela criança, né? Eu vi a criança sorrindo novamente, assim como acho que o pessoal em casa, depois eu vou perguntar para eles, né? Mas o teu semblante já mudou, tá? O teu brilho no olho já voltou, tá? Então, isso a gente fala que a gente é um resgate de alma, né? De vida. É você se sentir viva novamente, tá? É Uhum. disso que se trata. A gente não faz nada se sentindo sem vida. A gente precisa de vida, tá? A gente precisa Uhum. sentir essa vida. E eu acho que a gente conseguiu trazer aí para você esse sentimento, tá? Tá certo. É isso. Então, ó, caminhe, como diz o meu marido Mauro, caminhe e o caminho se abrirá, tá bom? A preocupação agora não eu diria assim, você sabe quando você está subindo a montanha, né? Você vai chegar no pico, mas você ainda está subindo, porque você ainda está se conhecendo, se curando. Para subir a montanha precisa ter força, é uma escalada e você está ganhando força, tá? Então respeita e vai assim, a cada vitória, dia após dia, vai reconhecendo, tá? Agora você vai voltar aí a ter, né, o financeiro estável. Então, veja que é uma construção, né? Não se cobre Uhum. estar no pico se você ainda tá subindo. Não tem como a gente pular lá para cima, tá? Então, é essa cobrança que tem que diminuir. Mas, né? Eu não sei se. Acho que você não viu o stories que eu fiz que eu lembrei agora de você. Eu tava subindo uma subidona, né? Aí a gente olha lá pra cima, a gente fala: Meu Deus, eu tenho que subir, tá muito alto essa subida, dá até preguiça, né? Fala assim: Meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Aí eu fui passinho por passinho, eu fui subindo. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei pra trás e eu vi a subida que eu tinha subido, né? E a gente às vezes não faz isso, então eu quero que você faça isso, tá?
Uhum. Porque você já subiu muito, né? Você já subiu muito. E reconheça cada vitória. Agora o teu financeiro pode estar abalado, mas olha quanta coisa você conquistou, a tua liberdade você conquistou. E isso não tem preço, entendeu? Hoje, se você quer começar qualquer outro relacionamento diferente que te faça bem, você pode. Você pode, você vai conseguir, tá? Então é a tua liberdade. Você conseguiu o que para muitos custa muito alto, porque eles não são livres, entendeu? Sim. Liberdade não tem preço, tá? Você não tá mais em relacionamento tóxico, tanto dos teus pais, tá? Porque você tem a tua casa, quanto desses relacionamentos, tá bom? Uhum. Tá Fechou? certo. Gratidão. Obrigada, Camila. Obrigada por ter Obrigada a você. participado aqui comigo, tá? Espero de coração aí ter, né, te trazido o caminho da cura, tá? E você agora só vai, tá bom? Amém. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Tchau, tchau. Vou continuar aqui com o Tchau. pessoal falando, tá? Tá bom. Você sabe sair? Só fechar ali no Acho que. xizinho. Uhum. Isso, tá bom? Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu desativar, vou conversar um pouquinho com vocês. Aí, gente, e aí? Olha como são as coisas, né? Interessante tudo isso, né? Como o corpo vai trazendo, né? A gente tem que entender. Às vezes a pessoa se sente perdida, né? Mas os próprios sintomas do corpo, né, durante a sessão fazem a gente chegar no exato ponto, tá? No exato ponto que ela precisava, né? O que ela precisava conectar. E, gente, dentro do meu método, né? O que eu ensino também, né? Os alunos é essa parte da conexão, né? Você conectar os pontos e tudo mais. E são insights poderosos que às vezes a gente tem que estar conectado. Conectado, desculpa, minha voz está falhando. A gente tem que estar conectado à sabedoria maior, tá? A gente tem que ter a, a inteligência, né, de tudo que a gente estuda, que está nos livros, que a gente aprende com a medicina germânica, mas a gente precisa conectar com a sabedoria maior, né? Para que a gente pegue realmente lá a dor da pessoa, tá? E tudo isso eu também ensino no curso, tá? Que legal, gente. Muita gente. Olha só, Juliana Biogermânica. Que lindo esse nome. Muito legal. Olha, que legal, Marina. Fico feliz aí, tá? Por que às vezes adoecemos só de um lado do corpo? Justamente porque o corpo tem correlação, tá? De acordo com a nossa lateralidade, a gente aprende também no curso. A gente aprende a avaliar, né? Lado direito, lado esquerdo. Tem como saber exatamente por que a gente adoece só de um lado, porque às vezes é o lado do parceiro, às vezes é o lado do filho, tá? E aí a gente consegue fazer, né, essa leitura e guiar o paciente durante a sessão, tá? Vocês viram como muda, né? Como muda muito, muito. Para mim foi muito poderoso, gente. Muito poderoso estar aqui com vocês, tá? Por que você pediu para bater palmas? Porque a gente analisa a lateralidade também nos ajuda, tá? Nesse processo. Sabedoria divina seria sua forma de ajudar com essa intuição para dissolver os conflitos biológicos mapeados pela GH? O que acontece? A sabedoria biodivina, que é o nome do meu método, né? Método biodivino, eu trouxe muito da minha identidade, porque na hora de conduzir os pacientes, eu sempre conduzi os pacientes
me conectando à sabedoria maior, né? Que foi o que eu fiz aqui também durante a sessão. Então, eu desenvolvi um método onde, por exemplo, essas meditações eu vou ensinar lá para os alunos, né? A gente começou as aulas do método, mas eu ainda não dei todas as aulas. Então, para quem entrar, vai estar recebendo aulas ao vivo do método, tá? Então, é você conectar com a sabedoria maior para conduzir o teu paciente, né? Então, eu ensino como a gente faz isso, né? Para onde a gente deve olhar, o que a gente deve fazer, tá? Sim, isso aí, gente. Gente, muitíssimo obrigada. Então, lembra que ainda dá tempo de entrar na formação, tá? Com um super desconto. Hoje a gente tá na promoção aí de Black Friday, tá? São poucas as vagas, né? Logo, logo acaba. Mas quem sentiu o chamado, vem conosco, tá? Para você aprender também a atender pacientes. Gente, eu vou indo então, tá? Um super beijo para todo mundo e eu vejo vocês em breve, tá bom? Se vocês quiserem mais atendimentos, manda lá no direct. Marina, queremos mais atendimentos. Me manda mensagem lá, eu respondo 100% dos directs, tá bom? Obrigada, olha a mãe do Thiago aí. Thiago estava aqui em casa, né? Agora já voltou aí para Cascavel. Obrigada, gente. Fico muito feliz. A Lira tá assistindo. Obrigada, gente. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. A live fica gravada, tá? Um beijo. Tchau, tchau.